Paz e graça do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Pois bem, hoje nós vamos nos aprofundar na leitura complementar desta sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. O nosso estudo integra a lição número 7 da nossa revista, que traz um tema central de extrema relevância: unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. E o texto sagrado que serve de alicerce absoluto para nossa reflexão de hoje está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23. Como sabemos, estamos no segundo trimestre estudando a obra magistral de Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Mas notem, para compreendermos de fato a eficácia daquela reconstrução em Jerusalém, nós precisamos primeiro entender o alicerce espiritual que sustenta qualquer obra de Deus na face da terra. E esse alicerce nos é revelado nas palavras do próprio Cristo. Vamos ao nosso primeiro ponto, a base da unidade perfeita. Antes de olharmos para o contexto histórico de Neemias, precisamos fundamentar essa doutrina no Novo Testamento. Vejam bem, a unidade cristã não é, de forma alguma, uma mera conveniência humana. Não é um acordo sociológico para evitar conflitos internos. A eclesiologia bíblica nos ensina que a nossa comunhão terrena deve ser um espelho exato da comunhão celestial. Vamos analisar com reverência a oração sacerdotal de Cristo. Ele clama ao Pai dizendo: "Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim." Jesus não está apenas orando para que os discípulos tolerem a presença uns dos outros. Ele está estabelecendo a relação entre ele e o Pai como o padrão absoluto de comunhão. Existe aqui uma habitação mútua divina. Compreendam isto. É a presença de Cristo no crente que possibilita essa ligação inquebrável com os demais membros do corpo. E mais, essa unidade perfeita é o maior testemunho apologético da igreja. Uma igreja dividida estaria pregando um Cristo fracionado, o que teologicamente é uma impossibilidade. Diante da magnitude dessa oração do nosso Salvador, torna-se imperativo que cada um de nós examine a realidade ao nosso redor. Será que a nossa comunhão diária, os relacionamentos nos corredores da nossa congregação e as nossas atitudes nos bastidores realmente refletem essa unidade perfeita? Que essa reflexão espiritual nos conduza a um arrependimento sincero, caso estejamos falhando neste sublime mandato de Cristo. Passamos então ao ponto número 2, o exemplo de Neemias. Tendo em mente essa exigência de Cristo, voltamos o nosso olhar para o Antigo Testamento para observar como essa unidade opera na prática. O cenário que a nossa revista descreve evidencia um contraste brutal. De um lado, nós temos a oposição implacável. Sanbalate, Tobias e os árabes não pouparam absolutamente nenhum esforço para paralisar a obra. Eles usaram escárnio, usaram ameaças de violência e até conspirações internas. Mas do outro lado, nós temos a unidade. E como o nosso texto base conclui com precisão cirúrgica, Neemias conseguiu unir as pessoas à sua volta. O sucesso ali não dependeu de um exército profissional de elite. Dependeu da capacidade, inspirada por Deus, de unir famílias e trabalhadores em um único propósito. A muralha de Jerusalém foi reconstruída em meros 52 dias. Por quê? Porque metade do povo trabalhava enquanto a outra metade empunhava as armas, cobrindo as vulnerabilidades uns dos outros. A lição aqui é clara. A unidade neutralizou a oposição. Precisamos ter em mente que o tempo de reconstrução sempre e invariavelmente atrairá oposição. Então, quando a adversidade bater à porta dos nossos ministérios e da nossa igreja local, como nós vamos reagir? É preciso avaliar com muita seriedade. As nossas palavras e atitudes têm servido para unir as fileiras da congregação ou temos espalhado as ovelhas do rebanho em meio à batalha? A obra de Deus exige construtores, não demolidores. Nosso terceiro ponto: vencendo a oposição juntos. É aqui que a síntese entre a oração de João 17 e os muros de Neemias nos revela como a força espiritual se torna tática na prática. Vencer juntos não é apenas uma opção estratégica, meus irmãos. É o único caminho delineado pelas Sagradas Escrituras para a preservação e o triunfo do povo de Deus. Precisamos definir isso com muita clareza. A unidade é, de fato, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. Não estamos falando de uma teoria romântica, mas sim de um mecanismo prático de defesa e de avanço. A oposição ao Evangelho não vai cessar, mas o método aprovado por Deus para suportar essa oposição é o fortalecimento dos laços fraternos. Quando a igreja caminha unida, a fraqueza de um irmão é imediatamente suprida pela força do outro. O diabo sabe perfeitamente que uma igreja unida pelo Espírito de Deus é indestrutível. Trata-se, portanto, da ferramenta mais vital para que a grande obra que o Senhor entregou em nossas mãos seja concluída com êxito.
A verdadeira comunhão exige a cruz. Ela requer, inevitavelmente, a mortificação do nosso ego e do nosso orgulho. Pensemos profundamente sobre isso. Nós estamos de fato preparados para renunciar às nossas preferências, àquelas pequenas disputas de ego e às nossas opiniões pessoais para salvaguardar a unidade do corpo de Cristo? Lembrem-se, sem sacrifício individual, não existe vitória coletiva. Chegamos ao nosso quarto e último ponto: comunhão e propósito fiel. Vamos agora para a aplicação prática e final do nosso estudo de hoje. A conclusão da nossa leitura aponta diretamente para as atitudes que nós devemos cultivar se quisermos manter vivo o legado de Neemias e a ordem direta de Cristo. O texto nos orienta de maneira imperativa em 3 frentes. Primeiro, devemos aprender com o exemplo prático de Neemias. A dedicação e o foco inabalável dele são lições atemporais de como devemos nos portar na obra do Senhor. Segundo, devemos amar sinceramente os nossos irmãos. Esse amor não fingido suporta as falhas alheias e perdoa 70 vezes 7. E em terceiro lugar, devemos manter a comunhão constante uns com os outros. Uma comunhão profunda que não se rompe diante das pressões externas, mas que, pelo contrário, se torna ainda mais coesa na hora da provação. É exatamente nessa ambiência que o Espírito Santo encontra total liberdade para agir no nosso meio. A prova real do nosso amor a Deus não acontece apenas nos momentos de calmaria, mas principalmente nas horas mais escuras da tormenta. O amor que nós nutrimos uns pelos outros, dentro da nossa própria congregação, é resiliente o bastante para manter a comunhão intacta quando o inimigo tentar abrir brechas em nossos muros? Meditemos com seriedade nestas palavras e busquemos no Senhor a graça para sermos promotores incansáveis desta unidade. Que este estudo desperte em cada um de nós a urgência de vivermos em uníssono, firmemente alicerçados na palavra viva e eficaz de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Junte-se a nós para a próxima lição da EBD. Até lá!